É aqui de Belém, então. I've got an angel. She doesn't wear any wings. She wears a heart that can melt my own. She wears a smile that can make me wanna sing. She gives me presents. She wears a smile that can make me the presents alone. She gives me everything I could wish for. She gives me kisses on the lips just for coming home. She can make angels. I've seen it with my own eyes. You've gotta be careful when you've got good love, 'cause them angels will just keep on multiplying. But you're so busy changing the world. Just one smile and you could change all of mine. We share the same soul. Oh, 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 oh. We share the same soul. Oh, 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 oh. Share the same soul. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, quem tá por aí? Didi, boa noite, prima. Fabrício, lá do Planalto Central. Solange. Marleide. Duda. Gibbs. Arimateia. Roberta Guilhermina. Boa noite a todos. Vitão, Caba Bom. Seu Genário, Dona Geralda. Vamos que vamos. Tati. Pegada aí no trampo, né, Ana? Então vamos fazer nossa prece, né? A gente começar a nossa palestrinha de hoje. Pode ser? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus. Tirar a bala aqui da boca. Antes de tudo, respirar. Fazer desse momento nosso momentozinho especial, onde mais uma quarta-feira nós estamos juntos. Mais um dia onde podemos, em nome de Deus, reservar esse tempinho, uma horinha só do dia, né? Às vezes 2 horas da semana a gente tem esses momentos especiais com nossa equipe espiritual, com nossos amigos, com nossos queridos guias, com nossos queridos amigos ancestrais. E dessa forma a gente
poder dedicar um pouquinho do nosso tempo, um pouquinho da nossa energia a cada um deles. E dessa forma também nos conectar, nos interligar nessa grande malha de amor que nós fazemos nas segundas, nas quartas-feiras. Se conectar com nossos amigos do alto, com a própria corrente de Jesus, com a corrente de Maria no seu mês maravilhoso, especial, e nos entregar, ó Pai, a Ti, a Tua energia, ao Teu amor, nessa quarta-feira abençoada. Dai-nos a presença dos nossos queridos irmãos, daquele meu avô, daquela minha avózinha, daquele meu parente distante, onde juntos possamos adentrar em prece e louvar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Dei a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Então, mais uma vez, boa noite a todos vocês. Seu Ailton dando socorro. Mais uma vez, sua bênção, né? Queria mandar um abraço para toda a equipe do SEAC também, que eu sei que está conectada, né? Pessoal dos outros dias, que juntos fazemos, né, essa corrente maravilhosa de oração e de trabalho. E hoje a gente está trabalhando muito à distância, né? E à distância nós nos unimos também, tá? Deda, tudo bem? Benício tá bem? Bom, hoje a gente vai, a convite mais uma vez do pessoal da quarta, falar um pouco sobre esse tema que foi jogado na semana passada mesmo, após a nossa palestrazinha sobre paciência. Já foi solicitado aqui por pessoal da Bahia para falar sobre anjo de guarda, né? O anjo da guarda. Então, muito se fala, né, desse anjo, muita gente pronuncia. Talvez sejam as primeiras preces que a gente já aprende. Eu, pelo menos, foi a minha primeira prece que Dona Socorro me ensinou, que eu tenho lembrança, foi a do Santo Anjo, né? Uma precezinha curta, mas que faz a gente se conectar, né? E se familiarizando com essa entidade, a qual nos tem muito amor e muita estima. Então a gente vai ver aqui alguns conceitos de quando é que esses conceitos foram surgindo, né? E obviamente a gente vai adentrar no Espiritismo para ver o que é que o Espiritismo fala. E a gente vai ter outras indagações também, tá? Talvez um pouco menos espírita, mas indagações mais espiritualistas do dia a dia. E vocês quiserem fazer alguma pergunta, é um tema que traz muita abordagem, tem muita polêmica também e muita dúvida.
Então, o que vocês estiverem fazendo, podem jogar aí a nível de dúvidas sobre o tema, que a gente vai depois encerrar e a gente volta para fazer esse bate-papo, tá? Se eu conseguir ler alguma coisa aqui, eu posso interromper e ir respondendo, tá bem? Então vamos lá. Vamos falar de anjo de guarda, né? A primeira, eu sempre inicio, vocês já perceberam que eu sempre inicio com uma definição, tá? Eu vou no dicionário mesmo, vou no dicionário no Aurélio ou alguma outra coisa assim para pegar a definição de alguma coisa. Então a definição de anjo, né? Eu compilei algumas coisas e é obviamente muito voltado para a questão religiosa. Em praticamente todas as religiões, todas, se fala em anjo, né? Se fala nos intermediários de Deus. É como se tivessem hierarquias, né? E os anjos eles estão mais próximos de Deus, né? Eles fazem esse intermédio entre nós e as entidades mais superiores. Então existem também várias categorias de anjos, anjos mais angelicais, assim como são as categorizações de entidades qualquer. São as entidades angelicais, elas também são como nós, né? Tiveram toda a sua evolução, todo o seu aprendizado, passaram por processos de reencarnação aqui ou em outro planeta, mas elas também ascenderam, né, e percorreram todo o caminho evolutivo que nós temos que percorrer também. Então a gente até brincava no Mediúnico 3, né, que é a melhor turma. Opa, foi mal. No Mediúnico 3, a gente brincava através de Gláucia, que ela fez ela sempre dizia, né, que todos nós somos anjos, porque todos nós somos anjos, vamos dizer assim, adiados, né? Estamos nessa evolução. Então, tanto no cristianismo quanto no judaísmo, no islamismo, principalmente, a palavra anjo ela quer dizer que é um ser puramente espiritual, servidor de Deus, tá? E mensageiro entre ele, deixa eu botar aqui, ó, e mensageiro entre ele quem? Deus, né? Ele maiúsculo, e os homens, e nós, tá? Em hebraico, né, fala-se malak, quer dizer mensageiro, no grego também, em latim angelus, né, ou ângelo, que quer dizer mensageiro também. Então os anjos eles têm essa missão, vamos dizer assim, de trazer mensagens, de trazer qualquer tipo não somente mensagem, mas qualquer tipo de artifício, né, que traga o adiantamento do homem, seja ele de um âmbito mais social, seja ele de um âmbito mais global, né, porque tem anjos que tratam da parte social da Terra, vamos dizer assim, tem outros que tratam da parte mais sideral, outros que tratam da questão da fauna, da flora. Tudo isso foram seres angelicais, seres mais elevados, né? E com a intervenção divina, e no caso da Terra, com o intermédio do nosso governador Jesus Cristo. Então os anjos, como eu falei, eles têm várias categorias, né? E o nosso maior anjo, isso aí está não somente na Bíblia, no Primeiro Testamento, mas nos outros testamentos, no segundo também, né? O próprio Jesus dizia que ele era o enviado de Deus, porque a nível de hierarquia na Terra, ele é o nosso maior anjo. Tanto que
Na Gênesis, por exemplo, no versículo 32 ao 24, do 24 ao 30, desculpe, há um relato que usa a expressão anjo numa passagem de Jacó, que ele fala que um enviado, né, veio a ele para dar informações e ele percebeu que era o próprio Deus. Tá? Então, através dessa passagem, sabe-se que foi o próprio Jesus que veio em missão, né? Primeiro para dar algumas predições, ele como governador, né? E se manifestou de forma humana para ter essa relação, mas ele não estava encarnado, tá? E dessa forma ele foi, através dessa passagem, batizado de o anjo do Senhor, tá? Então veja bem que não é um anjo ou mais um anjo do Senhor. Essa passagem ela fica muito clara. Eles até tem muita gente que dialoga sobre esse artigo que foi colocado, que foi escrito, o artigo o anjo. Então, quando eu quero dizer que algo é muito bom, eu digo, não, aquilo ali, sei lá, aquilo ali não é um carro só, aquilo ali é o carro, né? Aquilo ali não foi uma onda só que eu peguei, foi a onda do dia, né? Então, nesse caso, no Primeiro Testamento, Jacó disse que ele era o anjo. Então, realmente ele fala que Jesus, né? E nós todos sabemos disso, o próprio Espiritismo fala bem, diz que Jesus é o anjo do Senhor, tá? Então, muito se falou desde o primeiro, como eu falei, até o Segundo Testamento, né? Essa alegoria dos anjos, desses enviados, dessas pessoas que fazem essa intercomunicação entre os planos mais elevados e nós, eles são taxados dos próprios enviados de Cristo ou das pessoas que estão na própria equipe do Cristo. Na própria equipe, elas são como superintendentes da Terra. Em cada país, em cada continente, né? Em cada sub-região do planeta. E obviamente não é só um, são várias entidades, são vários anjos, né? São vários assessores que Cristo tem para nos auxiliar. Então cada um vai tomando conta. Tem vários que a gente conhece, né? Todas as entidades que tem no final o sufixo El, como Rafael, Gabriel, Ezequiel. A palavra El, ela quer dizer anjo, né? Ela é um sufixo que traz que remete a esse anjo. Então, o anjo Gabriel, por exemplo, é um dos mais importantes, né, que a gente conhece, que é muito dedicado à questão do fomento da paz na Terra e várias outras coisas. Então eu trouxe essa alegoria que a maioria de vocês devem conhecer, que é o Apocalipse de Michelangelo, da Capela Sistina, né? Que fica no fundo. Ele não é o tão conhecido teto da capela, né? Michelangelo ele passou 4 anos pintando o teto da Capela Sistina, onde ele fez a Gênesis, né? Vários anjos também, Adão e Eva, e a famosa cena do toque, né? Onde Deus toca o homem, né? E faz a concepção humana. Ele passa 4 anos pintando esse teto. Ele desenvolve até um estrabismo, porque ele fica tanto tempo olhando. Ele botava uns andaimes e ficava deitado pintando. Então caía tinta no olho o tempo todo. Ele ficou com problemas de vista depois. Mas depois disso, o próprio Papa, que era o Sixto, pediu para ele agora pintar o fundo da capela, né? E aí ele faz essa famosíssima cena do Apocalipse, tá? Tem várias e várias, a gente pode passar a noite vendo aqui, mas a gente vai se deter a uma cena exclusiva,
que é essa cena aqui. Tá? Eu vou voltar aqui para vocês verem onde é que isso está. Eu dei um zoom aqui. Jesus está aqui, né? Ele e Maria ao lado, ele dando a ordem do Apocalipse. Né? Ele com sua mão, Michelangelo pinta ele com o rosto impávido, né? Dando uma ordem. E Maria ao lado dele, né? Como se tivesse assim com o rosto dizendo: poxa, tem piedade, né? Ela sempre piedosa. Mas ele está impávido, como se ele diz assim: eu não posso mais fazer nada, chegou o momento. Então é esse zoom aqui, não sei se vocês estão vendo aí no celular, que a gente vai dar agora, certo? Então quando a gente dá esse zoom, como eu falei, Jesus está aqui, os pés de Jonas estão pendurados, né? A gente vê aqui Pedro trocando a pele, ele faz Pedro trocando a pele, que é como se fosse mais uma redenção do Pedro. Mas a gente não vai falar nisso não, porque isso aí a gente passa a noite, como eu falei. Então aqui a gente tem os anjos anunciando o Apocalipse. Tem um anjo lendo, dois anjos lendo como se fosse um livro, né? E aí eles vão citando o nome das pessoas. As pessoas, e cada nome que é citado, as trombetas tocam. Então percebam que tem uma alegoria das 7 trombetas, como está no Apocalipse de João, se a gente contar aqui. E cada nome que é dito, os anjos vão tocando as trombetas. Então mais embaixo a gente tem Caronte, que é o barqueiro do inferno, né? As almas desse lado, no caso as almas da esquerda de Jesus, que Jesus está de frente para nós, vão obviamente para os umbrais, para outros locais, vão ser até exilados talvez da terra. Mas também não vou entrar nesse mérito. E aqui do lado direito de Jesus são as almas que estão sendo resgatadas. Tá? Quando a gente abrir, depois dê uma olhada melhor nessa... Tem vários sites que falam disso. Mas o que eu estou querendo dizer? Que são eles quem anunciam. Essas entidades, mais uma vez que eu digo, de ordem angélica, né, estão fazendo essa ligação entre nós que estamos aqui embaixo, encarnados, né, e ele, no caso Jesus, né, e eles como sendo os seus assessores diretos. Tá? Então essa é a grande alegoria, vamos dizer assim, a grande imagem que a Bíblia e outras religiões têm dos anjos. Tá? O que é que o Espiritismo, né, em 1857 anos depois de Cristo, fala em relação a anjos. Tá? No capítulo 6, que fala exatamente de anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então vou ler de novo. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. O que é que são simpáticos? Os que têm simpatia e afeição por nós. Tá? Então na pergunta 489, ele faz a seguinte pergunta para os espíritos. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Aí as entidades respondem: sim. Na verdade, não são nem as entidades. Esse capítulo é escrito por Santo Agostinho. Então ele diz assim: sim, o irmão espiritual é o que chamais de o bom espírito ou o bom gênio. Tá? Então, quando ele se liga à questão do bom gênio, ele se remete a uma expressão grega da própria Acrópole grega. Os gregos, os filósofos, os pensadores, todos eles diziam que tinha um bom gênio ao lado deles. Eles já identificavam isso. Isso 400 anos antes de Cristo. Eles já identificavam isso. E eles não tinham
a doutrina hebreia, no caso, né, do Primeiro Testamento, não. Eles chamavam de bom gênio. O próprio Platão, em vários diálogos que ele escreveu, tem um diálogo lindo que ele cita belíssimamente a própria descrição da Atlântida. Ele conversa diretamente com o bom gênio dele, chamado Crítias. Então, os diálogos de Crítias são escritos, são fantásticos, né? E você vê que ele está completamente intuído para escrever aquilo ali, porque são coisas que ele não sabia, ele nunca atravessou o mar Egeu, nunca saiu do Mediterrâneo. Então ele começa a descrever a Atlântida, por exemplo, depois dos portões de Hércules, que é depois do Estreito de Gibraltar, chegando aonde? No nosso Oceano Atlântico. Por isso que ele tem esse nome, né? Mas você via que ele estava intuído, ele já estava recebendo informações desse bom gênio, tá? Desse espírito amigo dele. Então, na pergunta 490, Kardec complementa dizendo assim, segue dizendo assim: que se deve entender por anjo da guarda? Aí Santo Agostinho responde: o espírito protetor de uma ordem elevada. O espírito protetor de uma ordem elevada. Tá? E aí eu vou citar, vou grifar, como eu grifei aí em vermelho, o que é uma ordem elevada. Até mesmo o Espiritismo faz, vamos dizer assim, essa menção a espíritos angelicais. No entanto, ele está aterrizando mais essas entidades. Como eu disse, os anjos eles têm categorizações imensas. Eles vão até o Cristo. Eu vou topar em Cristo, tá? Para ficar mais fácil a gente jogar essa escala. Ele vai de Cristo até nós. Nós estamos aqui, tá? Encarnados. Então, em cima disso, eu fiz 9 questionamentos sobre o que seja o anjo de guarda de ordem espiritual. O que seja o anjo de guarda na visão espírita e o que seja um anjo de guarda na visão de outras religiões, tá? Aqui eu vou entrar em questionamentos. A gente sabe o que é um anjo e agora a gente está aterrissando e trazendo isso para a nossa realidade. A nossa realidade terrena e humana, dentro da nossa pequena escala universal e terrena. Então, o primeiro questionamento que eu faço se lembra que eu disse que Santo Agostinho disse que ele era de ordem elevada? Então, o primeiro questionamento que eu faço, que eu colhi de algumas pessoas, de alguns de vocês, foi: o nosso anjo de guarda é um espírito, é um ser superior? O nosso anjo de guarda é um ser superior? Sim. Mas o que é um ser superior? Como eu disse, a gente tem que fazer uma escala. Ele é mais superior do que nós, do que cada indivíduo ao qual ele recebe a ordem de atender. Se eu tenho um nível de graduação energética, moral, intelectual aqui, o meu anjo de guarda ele vai ser um pouco superior a mim. Poxa, André, um pouco? Kardec não disse que ele é um ser superior? A Bíblia não diz que são seres angelicais? Sim, mas como eu iniciei o texto dizendo que existem categorizações. O meu anjo de guarda não pode ser um ser muito elevado do que o meu, do que eu ou do que nós. Ele tem que vibrar dentro de uma faixa de energia superior, porque ele vai nos guardar, nos guiar, nos orientar. Ele vai ser o nosso bom gênio. Mas ele não pode ser muito superior a nós, porque senão acontece uma coisa chamada
desligamento. Ele perde o link que tem conosco. Ele perde o contato. Você está vibrando aqui, seu anjo de guarda está vibrando aqui. E agora? Ele não tem acesso a você. Ele tem que estar próximo a você, lhe puxando energeticamente, tendo acesso a você. Por quê? Porque ele quem vai chavecar no seu ouvido. Se você for um médium mais ostensivo, um médium de incorporação, você vai ter mais acesso a ele, inclusive. Mas todos nós temos esse acesso através das intuições. Tem gente que até escuta, tem gente que até fala com seu anjo de guarda. Eu estava procurando um livro hoje que Cleisa tinha me emprestado, que é de Pedro Siqueira, né? Todo mundo tem um anjo de guarda, né? O nome? Todo mundo tem um anjo de guarda, o nome do livro. Então ele fala, e é um livro católico. Ele fala, ele tem os acessos ao anjo de guarda dele, né? E ele diz como é que ele faz. Através das orações, através de tudo que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Beleza aí? A segunda pergunta que eu faço é: Jesus tinha anjo da guarda? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, galerinha? Isso mesmo, Georgia. Todo mundo tem um anjo da guarda. Uma pergunta aí. O anjo da guarda muda ao longo da vida? Anota. Então vamos para a segunda. Jesus tinha um anjo da guarda. No livro O Sublime Peregrino, de Ramatiz, ele fala ele fala da infância de Jesus, ele fala de vários aspectos da vida de Jesus, inclusive dos seus pais, né? E ele fala de anjos, ele cita o termo anjos tutelares. Jesus não tinha como nós, e aí eu vou pedir perdão agora porque depois eu vou desmentir isso. A gente tem por obrigação um anjo de guarda, por ordem dos nossos planos reencarnatórios. A gente tem acesso a um anjo de guarda. É direito. Todo ser encarnado tem que ter um ser desencarnado para lhe dar auxílio. Isso é norma. Tá? Ele, como eu disse, ele estava lá em cima. E, como eu falei, os anjos da guarda não são um pouco mais elevados? E agora? Então Ramatiz diz que ele tinha uma ordem de anjos que ajudava a ele. Então Jesus, quando ele andava, várias e várias entidades já iam circulando ele, protegendo ele. E não somente quando ele estava encarnado, não. Quando ele estava, em suas faculdades mentais, não. Os inimigos de Cristo começaram a perseguir ele antes mesmo dele vir. Parecia Exterminador do Futuro. Lembra do Exterminador do Futuro? Primeiro filme da noite. Onde a Skynet mandava, né, pessoas para matar Sarah Connor, que é mãe de... Não é o nome dele? Poxa, esqueci. Não sei o que Conan é o nome dele também, esqueci. Para matar o cara que era chefe da rebelião contra a Skynet no futuro. Eles eram uma inteligência artificial que tomou conta da Terra e extinguiu. John Connor. Se fosse um nome mais difícil, eu tenho lembrado, né?
Então, as entidades superiores, as entidades inferiores que não queriam, diga aí, vinha o Cristo encarnado e ele foi anunciado, ó, então todo mundo sabia, até os encarnados sabiam, quanto mais os desencarnados, os inimigos mesmo, os que não queriam, que não querem até hoje que o plano dele vingue. Então eles começaram a atacar a família de José e principalmente Maria. Então Maria, ela ficou órfã quando ela tinha 15 anos. O pai e a mãe dela, seu Joaquim e Ana, faleceram poucos meses. Um faleceu meses depois, o outro faleceu. Ela ficou órfã. Ela foi mandada para Jerusalém, para uma ordem chamada Ordem de Sião, Ordem das Virgens de Sião. E lá ela ficou no meio de outras mulheres, outras meninas, né? Ela com 15 anos, aprendendo a bordar, aprendendo a fazer enxovais, a trabalhar, a fazer várias coisas de ordem religiosa. E aprendendo a tocar cítara, que parecia uma harpazinha. Né? É um instrumento meio árabe também. Ele parece um violão, ele é uma mistura de violão e lira. Cítara. E ela, quando ela, em determinado momento, ela recebeu a visita de seu anjo de guarda e sua anja, para dizer a ela que ela ia se casar com um homem mais velho, viúvo. Não sei se vocês sabiam que José era viúvo. Ele era casado com a primeira esposa, chamada Débora, teve 5 filhos. Dos 5 filhos, os 2 últimos faleceram, que era Jacó e Judas, mas não era o Judas, não, era outro. Então eles morreram. Então ele ficou com 3 filhos. E ela recebe essa informação de que um homem mais velho, da linhagem de Davi, então, como foi anunciado pelo próprio Isaías, ia esposar ela, né? Dela como esposa. Então ela recebe essa informação. E que ela ia ter um filho que ia ser o Messias, tal de Estuninho. Então eu vou ler aqui um trecho bem rapidinho desse livro fantástico, esse livro aqui, ó. Sublime Peregrino de Ramatiz. Fantástico esse livro. Então na página 120, que fala de Maria e o nascimento de Jesus, eu indico esse livro para todo mundo. Sublime Peregrino. Vou ler bem rapidinho. Quanto tempo, hein? Falta 20, né? Depois de casada, certa vez, falando de Maria, né? Achando-se em profundo recolhimento sobre o doce enlevo de uma prece, Maria, dominada por estranha força espiritual, sentiu-se fora do organismo carnal e situada num ambiente de luzes azuis e rosas, rendilhadas por uma encantadora refulgência de raios safírinos e reflexos opalinos. E então, com grande júbilo, ela reconheceu de súbito o seu devotado anjo de guarda, que a felicitou dizendo que o Senhor a escolhera para ser mãe iluminado, espírito a qual aceitaria o sacrifício da vida humana para redimir os pecados dos homens. Envolvida por um halo, né, de perfumes, misto de doçura do lírio e da fragrância do jasmim, sentindo-se balsamizada por suave magnetismo, viu seu guia apontar-lhe alguém ao lado, dizendo-lhe que se tratava do espírito do seu futuro filho. Que coisa linda, né? Maria vibrou de júbilo e quis postar-se de joelhos, quando percebeu a sublime entidade recordada num halo de luz esmeraldina, claríssima, cuja aura se franjava de tons róseos e safírinos, respingando de prata, a sorrir-lhe docemente. Então a entidade que seria Jesus,
o enviado do Cristo à terra, chamou-a sob inconfundível ternura e pelo nome sideral, recordando a Maria o compromisso de fidelidade espiritual, assumindo antes de ela encarnar-se, ou seja, ela recebeu, ela sabia exatamente do que iria passar dentro do seu plano reencarnatório, que ela já ia ser mãe de Jesus. Só que ele veio, né, através do seu anjo de guarda. Jesus, o cara, o maguinho, precisou do anjo de guarda, pediu licença ao anjo de guarda de Maria para entrar em contato com ela. Sabe por quê? Eu vou parar por aqui porque o texto é lindo demais, senão a gente não para de falar. Então, sabe por que ele fez isso? Por uma simples questão, primeiro, de respeito a algo que é acima dele, é designado por Deus, por respeito. Você só adentra, ou você só pode adentrar nas auras, seja por processos de cura, seja por processos de magnetização, com a concordância do anjo de guarda de cada pessoa. É ele quem detém as chaves astrais do nosso corpo. É ele quem diz, aqui você pode, aqui você não pode. Ele sabe tudo mais do que nós, sobre o nosso próprio benefício. Então olha o respeito que essa entidade teve para com o próprio anjo de guarda da futura mãe, né? Então, e a outra por questões energéticas. O nosso anjo de guarda detém as chaves dos nossos próprios chakras, onde ele já, desde a nossa infância, desde que foi feita a concepção do nosso corpo, ele já começa a se acoplar, ele já começa a mexer e a manipular e a se envolver com nós, porque pelo próprio merecimento que nós temos e principalmente pela missão que ele assume. Pela missão que ele assume. Então Jesus tinha, sim, como Maria, anjos de guarda. E no caso de Jesus, dito pelo próprio Ramatiz no livro, ele batizou ou ele disse que eram anjos de guarda, anjos tutelares. Tá? Então a próxima pergunta, que é o gancho do que eu falei na anterior. O anjo de guarda é um voluntário? Sim. Ele é um voluntário. Ele se candidata a ser o nosso mentor no período ao qual nós vamos passar na Terra. Mas aí, diferentemente do que muita gente acha, eu sou aqui um voluntário. Às vezes você se voluntaria a alguma coisa, e por você ser um voluntário, você talvez não esteja recebendo nada, você passa por lapsos de irresponsabilidade. A partir do momento que nosso anjo de guarda assume o papel, ele se voluntaria, mas a partir do momento que ele é o eleito, porque podem ter outros candidatos, mas a partir do momento que a cúpula reencarnatória, que puxa seu extrato e diz, vai ser esse cara aqui, ele tem condições morais, intelectuais, físicas, perispirituais, e a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco. A partir do momento que ele é eleito e ele assume o compromisso, e ele assume o compromisso da responsabilidade, ele deixa de ser um voluntário e passa a ser um missionário. E aí são duas encarnações, duas almas em uma encarnação. Ele abdica, muitas vezes até do seu próprio adiantamento, tranca a faculdade dele,
tranca seus estudos, suspende algumas coisas que eles estavam fazendo e assume por uma atitude de amor, assume a chefia do nosso plano reencarnatório. É foda, né? Que amigo, meu amigo, a gente tem. Que irmão a gente ganha. Que irmã a gente adquire quando a gente vem pra cá. Então ele é um voluntário, sim. E se voluntaria por amor. Né? A quarta pergunta que eu faço é: ele se liga na hora do nascimento? Ele se liga a nós na hora do nascimento ou ele já é ligado? Então o Espiritismo ele vai dizer que ele se liga a nós ali. Mas eu digo a vocês que ele já vem com uma ligação energética forte, através do processo de afinidade, ou como eu li no início, de simpatia por nós. Então não é qualquer um. Ah, eu vou me candidatar a ser guia de Trump ou de Madre Teresa de Calcutá. Não é assim não. Vocês têm que ter uma certa empatia um pelo outro. Porque se forem espíritos, mais uma vez que eu digo, não só energético, você pode ter até o mesmo padrão energético. Pode estar até bacana. Mas se não rolar empatia, você vai tender, e ele vai tender a se desligar, porque é uma prova, uma ligação de muito amor, de muita dedicação. Muita mesmo. Né? Ao ponto dele abrir mão, mais uma vez, como eu digo, das coisas. Então ele está ligado a nós bem antes. Provavelmente foi um pai, um filho, um amigo, alguém que a gente tem muita afeição e que se afeiçoa também por nós. Né? Ele renuncia, quinta pergunta, ele renuncia a proteger outras entidades? Ele é meu protetor, digamos, meu espírito protetor. Ele assume essa missão. Ele renuncia a ajudar outras pessoas? Depende. E muito. E depende principalmente de uma única pessoa. Nós. Se a gente facilitar o trabalho dele, pode ser que sobre tempo. E aí ele começa a ajudar outras pessoas também. A proteger outras pessoas. Um caso muito comum é o anjo de guarda de um pai proteger uma filha ou um filho. Ou o anjo de guarda de uma mãe proteger seus filhos também. Proteger espíritos afins, espíritos familiares. É muito comum. Agora, se eu sou um errado, vivo dando trabalho, dou trabalho a meu pai, dou trabalho a minha mãe, dou trabalho a meu anjo, vivo bebendo cachaça todo final de semana, dirijo bebo, ando em cima de moto, a coisa já começa a ficar meia difícil, né? Para o brodinho, para nosso brother, a coisa já começa a ficar mais complicada. Então ele começa a ver que ele precisa de uma dedicação maior. Quem tem mais de um filho vai saber do que eu estou lhe dizendo. Tem filho que é mais tranquilo. Você só vai tangendo ali e tal. O cara já vai seguindo uma ordem, um negócio, tomando um rumo. Mas tem outros mais trabalhosos. Tem outros que precisam de uma dedicação, de seu tempo, sua energia. Não é verdade? Então assim são eles. Quando a gente começa a dar muito trabalho, ele vai esquecendo as outras atribuições que ele tem e começa a se dedicar mais, porque senão eu estou perdendo.
Pô, eu tô vibrando aqui, o cara só tá vibrando lá embaixo. E agora? Ele pode baixar. Mas às vezes ele não consegue muito não. Você tá vibrando aqui embaixo. Tá vibrando aqui embaixo. 10 minutos. Né? E aí? E agora? O que é que ele faz? Hein? Pergunta número 6. Será que ele abandona? O que é que vocês acham? Se ele não consegue, acho que ele se afasta. Né? Assim que você colocar, A galera respondeu aqui. Se ele não consegue, ele se afasta. Não é que ele se afaste. Você está se afastando dele. Ele tenta. Você está se afastando dele. E aí ele tenta descer e você se afasta. Ele não tem acesso. As intuições não chegam. Os chakras estão todos bagunçados. E mais uma vez eu digo, vários e vários podem ser os aspectos. Eu estou lá no Carnatal, no meio do bloco de Bel, do chiclete. Tiro o pé do chão. Tomei toda, cheirei lança, fiz tudo que não presta. Seu guia vai estar lá com você? É brincadeira, Ronaldinho. O negócio da lança é brincadeira. Seu guia vai estar lá com você? Que pergunta, né? Provavelmente não. Porque, como eu falei, ele é alguém mais elevado. E você chegou a um nível que ele não consegue. Como é que você quer que aquele velhinho, aquela velhinha, aquele senhorzinho, aquela senhora distinta, esteja com você nas suas horas mais sórdidas, onde você não está fazendo o que preste? E eu estou falando disso aqui como um exemplo. Mas existem muitas atitudes de raiva, de ira, ao qual nós estamos maldizendo, agindo com maledicência, com inveja. Tudo isso baixa padrão e muito. Você pode estar no meio do Carnatal e ele está do seu lado. Está no meio lá, tirando o pé do chão, e ele está do seu lado, porque você está vibrando. O ambiente é hostil demais. Mas ele pode estar lá. Principalmente se ele for mais o que? Vigoroso. Porque tem anjo, eu estou falando de velhinho, mas tem de todo jeito. Tem o senhor, tem a senhora, tem o homem, tem a mulher. Todo jeito eu já vi anjo de guarda criança, jovem, adolescente. Você vai pegar na pessoa, principalmente quando vê, olha, é uma jovem, é uma moça, uma menina. Legal, né? Então, vai caindo aquele mito de que é aquele ser com umas asas, ou é só aquele senhor, ou é só aquela senhora. Não. Podemos ter anjos mais vigorosos. Mas quando ele não consegue ter acesso a nós, ele vai pedir ajuda. Ele vai pedir ajuda ao ponto, e aí é raro, mas acontece, de nos abandonar. Ele chega para a galera lá de cima e diz: me ajudem, eu não estou conseguindo. O meu filho precisa de alguém. Ele está aqui o tempo todo. O padrão vibratório dele é esse, mas ele está aqui o tempo todo, seja por qualquer coisa, uma depressão, uma raiva, qualquer coisa. Ele só pensa em suicidar. Agora me ajudem. Me ajudem. E aí o que é que vai acontecer? Ele está aqui, vai chegar a equipe aqui, ó. Vai chegar a equipe para vibrar igual. Vai chegar essa equipe para vibrar igual com o brother. E aí, vibrando igual, eles conseguem o que? Cercar ele, proteger,
elevar, começar a subir grau a grau, degrau a degrau. E aí seu anjo chega de novo em você. É desse jeito. Então, cadê o ser angélico? Está lá em cima nas nuvens, como diz Chicó. Está lá em cima nas nuvens. Quem é seu anjo de guarda agora? Quem é? Quem são seus anjos de guarda agora? Estou falando disso a nível de substituição, mas pode ser de cara. Você pode vir já com ele. Só podemos ter um anjo, acabei de citar. De repente você está com uma equipe espiritual. Uma equipe espiritual. Aí quando você está bem, eles saem para vir outra. Agora de uma coisa a gente tem que ter noção. Eles não são babá da gente não. Você tá aqui. Se ele perder a paciência, essa galera daqui perde. Esse cabo aqui não perde não. Aliás, perde também, mas é mais difícil. Mas esse aqui perde. Deu 2 informações, 3 chegou, foi através de um médico, falou. Ele não teve acesso a você, mas fez com que você tivesse acesso a um médium, por exemplo. Passou a informação dele para o médium, para você. Você não resolveu. Ah, não. Ligeirinho eles vão embora. E aí para arrumar outra é mais complicado. Tem que ser outra petição. O anjo da guarda tem que ir de novo. E nesse intervalo, meu amigo, acontece muita coisa. Muita coisa. Muita besteira acontece por aí. E a gente sabe as besteiras que acontecem. Acidentes de carro, mortes trágicas, doenças, suicídio. A gente pergunta, cadê meu anjo de guarda? Cadê o anjo de guarda nessa hora? Infelizmente, nós os afastamos. Nós os afastamos. Então podemos, principalmente, ter vários anjos de guarda, principalmente se você atua na ordem do progresso. Só podemos ter um anjo? Não, podemos ter vários anjos. Só temos um tutelar, um tutor. Mas a gente vai tendo outros auxiliares. E esse auxílio vai formando uma equipe espiritual, principalmente se você vai adentrando em certas necessidades. Vou dar um exemplo. Se você for um médico, trabalha com cirurgia, sei lá, se você for um odontólogo, trabalha com cirurgia maxilobucofacial. Então vai chegar próximo a você entidades que tenham esse conhecimento já. Se eu sou um professor, vai chegar, de acordo com a matéria que eu dou, com a disciplina que eu ministro, vai chegar entidades com o cunho oral, né, elevado, né, para lhe intuir em determinadas coisas, né? Arquimedes, quando ele foi Arquimedes de Siracusa, quando ele descobriu aquela questão da alavanca, né, que ele disse a célebre frase: dai-me uma alavanca que eu levanto a terra. Ele saiu gritando, dizendo o tal do Eureka, porque foi uma intuição muito forte dos anjos matemáticos dele. Porém, você precisa dar o primeiro passo sempre. E aí a espiritualidade chega depois. A iniciativa é nossa. Então, de acordo com as atividades que eu faço na Terra, outras entidades vão chegando próximo a nós e sob a tutela do nosso anjo de guarda. O anjo vai dizendo, você não, você sim, tá certo, vamos, vem cá. E ele começa a gerenciar isso aí. Se você for alguém que trabalha mediunicamente,
Se eu trabalho mediunicamente com cura, vai começar a chegar outras entidades que trabalham com cura. Se eu trabalho com desobsessão, vão chegar entidades mais viris, entidades que trabalham com direcionamento. A nossa atividade, seja ela física ou espiritual, vai definir a nossa equipe espiritual. Claro isso? E aí a gente vai formar uma equipe chamada de corrente. André Luiz, no livro Libertação, chamou de corrente de amor. Tá? O Espiritismo não fala desse termo especificamente. Número 8. Anjo da guarda, guia, mentor e protetor são a mesma coisa? Isso é uma pergunta constante. Anjo da guarda, guia, mentor, espiritual, protetor são a mesma coisa? Não necessariamente. Seu anjo da guarda é o gerente. Você pode ter um guia, substituto, ou eles podem ser a mesma pessoa. Seu guia, seu mentor, eles podem ser a mesma pessoa, ou não. Podem ser pessoas diferentes. Seu protetor pode ser alguém diferente, pode ser alguém mais viril. Você quer que o velhinho vá lá para o meio do bloco de Bel? Né? Lá no... Como é o nome do bloco de Ivete? Lá no... O povo da Bahia aqui sabe de tudo. Como é o nome? Vai lá pro Coruja. Não, ele tem que botar alguém mais viril. E ele passa a ser seu protetor, sua protetora. Beleza? Então isso pode ser pessoas ou entidades diferentes. E a última pergunta, pelo menos das minhas, depois a gente vai para da galera. Como nos comunicamos com ele ou com eles? Essa é a grande questão. Não, obviamente, não estamos falando aqui somente para médios. Existe um grande corpo de médios que estão cansados de me ouvir falar já, que está assistindo, né? E um abraço mais uma vez para todos vocês. E aí fica fácil dizer isso ou eu responder essa pergunta, né? Porque tem todo um procedimento, locais ideais, situações ideais para que a gente consiga se comunicar com ele. Mas também tem aí assistindo muita gente que talvez não tenha esse contato, não conheça, não sabe se é um homem, se é uma mulher, se é um menino, se é uma criança, se fala com ele, se não fala, se essas intuições são verdade ou é da minha cabeça. Isso é muito difícil. É uma das coisas mais difíceis. Eu fiz uma live semana passada falando disso, de comunicabilidade, né? Com o nosso querido Aldair, não sei se ele está aí. Mas Aldair, ele me fez essa pergunta. Como é que eu vou saber? É muito difícil. Você tem que primeiramente se conhecer muito bem. Você tem que saber quem você é. Eu sempre digo que todo médico não, toda pessoa precisa fazer terapia. Todo mundo. E aí vai meus salvos psicólogos, que eu sei que tem alguns aí. E eu sempre disse isso, que a psicologia é a medicina do futuro. Todo mundo tem que fazer terapia para se conhecer. Abraço minha irmã Andresa, psicóloga. Não sei se Lissa está aí, se Magali está aí, né? Hã? Estão perguntando se eu faço. Já fiz, já. Só não foi com psicólogo. Não encarnado, né? Mas todo mundo deve fazer. Porque aí você vai saber quem sou eu, quais são os meus reflexos, as minhas reações a determinadas coisas e o que não é. Normalmente o anjo de guarda ele vai lhe acalmar, ele vai lhe colocar para o bem, ele vai lhe intuir melhor.
ele vai sempre para o seu adiantamento. E como é que eu me comunico com ele? Como é que se comunica com o Espírito, gente? Orando, meditando. Existem várias formas, inúmeras. A gente sabe que eu não vou entrar nesse leque, que aí é mais 2 anos de curso, de lives. Mas da forma mais básica e da forma mais sadia é rezando, se comunicando, elevando o pensamento. Lembra que ele está aqui? Para você chegar nele, como faz? Se eleva. Coisas que fazem que você não se comunique. Todos os padrões mentais que vimos aqui na primeira live da quarta-feira sobre padrões energéticos. Tudo que lhe baixa. Drogas lícitas e ilícitas, álcool, fumo, tabaco, tudo. Tudo isso vai baixar seu padrão. Alimentação desregrada, alimentação carnívora. Tudo isso vai baixar seu padrão, né, de magnetismo próprio, de automagnetismo. E aí fica mais difícil ele chegar a você. Então tudo que nos eleva, bondade, altruísmo, bons sentimentos, paciência, oração, meditação, disciplina com tudo isso. Leitura, estudo. Então isso aí a gente já sabe de cor, né? Então, para finalizar, minha última pergunta, que foi uma pergunta que Cleisa fez: quem são eles? Quem são meus anjos de guarda? Então, acredito que ao longo da noite a gente veio tentando responder essa pergunta. Nossos anjos de guarda, gente, são entidades das mais amigas e simples que a gente possa imaginar. Como eu falei, pode ser aquela jovem, pode ser aquele senhor que gosta da gente, aquele padre, pode ser aquela freirinha, pode ser aquela senhora alegre, aquele senhorzinho que viveu numa senzala, pode ser alguém que viveu em tribos, pode ser um índio, pode ser um índio lá da América do Norte, pode, mas pode ser um tapuia, um potiguar daqui, pode ser um frei, um frei lá que viveu na França, pode. Se minha reencarnação ou minhas reencarnações passadas tivessem sido lá, eles vêm com essa vestimenta, até para gerar uma identificação. Alguns de vocês, alguns dos espíritos podem dizer assim, mas não precisa disso, o espírito não tem roupa, não tem. Tem. Joana de Ângeles se apresenta para Divaldo Pereira Franco como uma freira. Por que meu anjo não pode se apresentar com uma bengala na mão? Ou com um cocá na cabeça? Ou com a roupa de padre? Ou nada, ou com sua melhor roupa. Eu acho que se eu fosse anjo de guarda de alguém, eu andaria de calça jeans rasgada, camiseta branca e um tênis All-Star meio surrado que eu tenho. Seria essa, ou seria esse, o traje que eu gostaria de ser identificado. E por que não respeitar todas essas vestimentas que marcaram as vidas das pessoas e nos marcaram em inter-relações, que nos traz essa comunicabilidade, esse cheiro, né? Então, a função do nosso anjo de guarda é estar mais perto de nós o tempo inteiro. E através dessa conexão de amor, de bondade, com certeza nós vamos dizer: venham, meus irmãos, do jeito que vocês são, né? Como diz o velho Kurt Cobain, come as you are. Então a missão do Espírito Protetor, para finalizar, é a de um pai para conduzir os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida, tá? Então eu queria
agradecer a vocês, obviamente, né? Agradecer a todos que estão aí em casa, a meus brodinhos daqui também, que fazem essa sustentação muito bacana. Queria indicar uma prece depois, pra gente fazer junto, uma prece que tem no final do Evangelho, no último capítulo, tá? E responder aí algumas perguntas que foram feitas, tá bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, é um tema muito vasto, não dá para esgotar um tema em 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia que a gente vai estar aqui, de forma alguma. Mas eu acredito que pelo menos as noções básicas de que seja esse nosso querido amigo, essa nossa querida amiga e irmã, a gente tenha passado para vocês, tá bem? Então bora lá. Primeira pergunta que veio aqui. Primeiro eu vou tomar água. A pergunta de Viviane Farias. O anjo da guarda muda ao longo da vida? É isso? Muda? O anjo da guarda muda ao longo da vida? Boa pergunta. O que é que vocês acham? Acho que você falou lá, que se ele tiver uma vibração mais baixa. Cadê a galera do Depende aí? Muda. É muito difícil acontecer? É, mas muda. Vou dar um exemplo. Digamos que esse anjo ele tenha recebido uma missão dos chefes dele de dizer: a gente não acontece isso com a gente numa empresa? Eu tô com a tribulação aqui, aí vem alguma coisa vindo de cima para baixo. E aí, para o que você está fazendo. E agora você vai, na urgência, você vai tomar conta de outra coisa. Em situações como essa que a gente está vivendo hoje. Em situações onde os seres mais angelicais, os que trabalham mesmo, que estão trabalhando mais pelas outras pessoas do que por nós mesmos. Eu trabalho com um velho, vocês sabem, vocês conhecem, que às vezes eu chamo ele, não vem não, vem outros, vem o tio, vem o irmão, vem outro, vem outras pessoas. Tava onde, velho? Queira nem saber. Olha as substituições acontecendo. Pode ser que ele seja chamado para outra coisa e o resto da minha vida eu não ter, vamos dizer assim, mais contato com ele. É difícil? É difícil acontecer. Porque quando assume-se, mais uma vez eu digo, mas às vezes acontece também. A outra questão é quando ele, aquela que eu disse, que ele não está conseguindo. Ele não está. Aí ele pede para ser substituído. Para que outras pessoas que tenham mais materialidade, sejam mais densas, consigam. Vocês, pergunta número 2. De projetos sociais RN. É isso? Que mão de neném trouxe aqui. Você sabe dizer a diferença entre anjo de guarda, mentor espiritual e guia espiritual? Sei. Vamos nas acepções. Anjo de guarda é esse que eu falei, passei a noite falando. Aquela pessoa que vem e recebe a missão. O guia espiritual isso aí pode ser a mesma pessoa. Mas o guia espiritual, ele pode ser alguém que esteja sob a tutela dele e que vai lhe guiando em determinadas ocasiões. Por exemplo, quando eu estou numa determinada profissão, ele vai lhe guiar naquela profissão. Os mentores ou auxiliadores de corrente, eles são as pessoas mais intelectualizadas. Normalmente os médios de efeitos intelectuais ganham mentores mais facilmente. Eles são mais intelectualizados. Eles trabalham com uns padrões de vibração mais altos. Até mais altos do que os guias, sabia? Você pode ter um mentor. Você pode ter um mentor acima do guia. Você está aqui, seu guia está aqui e o mentor está aqui.
dentro de uma escala, obviamente, de vibração e de intelecto, né? E guias. Aí, beleza? Isso aí? Não sei se eu respondi, né? A outra, só tem essa, a última? Tem mais. Temos mais de um anjo de guarda nos acompanhando diariamente. Mesma coisa que eu falei. Normalmente, sim. Ele está com a gente o tempo todo? Não. Ele tá e não tá, porque existe uma ligação tão forte que basta você pensar, ele chega. Mais uma vez eu vou fazer a analogia de pai para filho. Nós estamos com nossos filhos o tempo todo? Não. Agora, por exemplo, eu não estou com minha filha. Quando ela vai para a escola, não. Mas o tempo todo você está com ela. Mentalmente. Você está cuidando. O telefone está ligado. Ó, filha, se você for, ligue. Se você for sair, se você sair dessa rota, me avise. Você daqui vai para casa de fulana, da amiguinha. Mas se você não for para lá, eu quero saber para onde é que você vai. É essa a relação que os anjos de guarda têm conosco. Se você está dizendo aqui, sair daqui eu vou para casa. No intervalo daqui até em casa, dificilmente ele vai lhe largar. Mas quando você chega em casa, que ele sabe que você vai tomar um banho, que dali não vai mais sair, que vai se deitar, aí ele vai para a erraticidade dele, para outro local. Mas ele fica ligado. E às vezes quando ele sai também, ele deixa outra pessoa. Ó, fica aí, viu? Sai daí não, o cabo fica lá, pastorando. Aí depois o X9, né? Fica dedurando o cara. Tipo o Ronaldinho assim, X9. Tem algum anjo acima dele, de Jesus? Tem vários mesmo. Inúmeros. Mas pra gente escalonar a coisa, tipo assim, entre nós e Jesus existe uma distância gigante. Entre Jesus e Deus, essa distância é mais gigante ainda. Eu não vou conseguir mensurar isso, dizer é 3 vezes, é 10 vezes mais. Uma vez eu assisti um filme chamado A Culpa é das Estrelas, onde um rapaz ele namorava, eram 2 adolescentes que tinham câncer. Ela tinha um câncer de pulmão e ele tinha um câncer no livro diz direitinho como era o câncer dele, mas que refletiu na perna. E aí ele não tinha uma perna, né? Todo mundo acha que quem ia se passar primeiro era ela, porque ela era mais cansadinha, mais frágil. Mas na verdade quem foi embora primeiro foi ele. E aí ele... alerta de spoiler aí. Mas todo mundo vê esse filme, não é possível. Eu vou contar, né? Mas aí o que é que eles fazem? Eles chegam e dizem assim: eu queria que você... E tinha outro amigo também que perdeu a visão, câncer também. Cada um escreve a cartinha do funeral do outro. E aí ela foi ler a carta do funeral dele. E aí ela estava descrevendo o amor que ele tinha por ele. Aí ela disse o seguinte: eu sei que entre o número 5 e 6 existem infinitos números. Existe o 5,1, o 5,2, o 5,21, o círculo 21222, o círculo e aí vai, 5, infinitos números. Mas eu sei que entre o 5 e o 7 também tem infinitos números.
Mas a gente tem que concordar que entre 5 e 6 o infinito é menor do que o 5 e o 7, ou o 5 e o 10. Ou seja, existem infinitos maiores do que os outros. Eu não sei qual é a nossa relação energética entre nós e Jesus, mas eu sei que existem seres angelicais maiores do que Jesus, que se aproximam mais de Deus do que ele. Leiam o Sublime Peregrino, esse livro fantástico, vou mostrar mais uma vez. Eu trouxe aqui por causa daquela leitura. Não é um livro para ser lido, não, é um livro para ser estudado. Ramatiz é foda. E está longe, me perdoem, na biblioteca da FEB. Diga mais. Ele não era o anjo? Ele quem? Jesus era. Ele foi descrito por Jacó como o anjo de Deus. Então, na escala terrena, mais uma vez eu digo, ele é o cara. Ele é o cara. O maguinho é o governador. É o pica das galáxias. Entendeu? Então, ele é o anjo. O anjo na terra de Deus. Não estou entendendo o nome de neném. Ela então. Eita. Então, eita, né? Rejeição, eita. Então ele tinha um batalhão de anjos? Tem. E são inúmeros. O anjo espiritual do Brasil, por exemplo, chama-se Ismael. E ele tem uma corrente chamada corrente ismaelina ou ismaélica. Só tampa. É de Paulo, só quero dizer Paulo Menos da Rocha, arquiteto. De Manuel Nóbrega, né? Do próprio Dom Pedro e várias entidades, Emmanuel, né? Os quilombos, muitos índios, né? Muitos caboclos, muita gente que está aqui no Brasil há muito tempo. Então esses são os anjos que cuidam do Brasil. Então eles não necessariamente encarnam mais, não precisam encarnar mais, porque a missão deles é muito espiritual. E aí eles, né, estão junto dessa galera. A Emmanuel está encarnado, está com 13, 14 anos. A Emmanuel, anjo da guarda, né, de Chico Xavier. Guia, né? Por causa, é o guia de Chico, mas é o anjo de Chico. E vai para as cabeças, viu? Vai para as cabeças. E vamos rezar para que ele não se corrompa, porque o cara, difícil ele se corromper, né? O período dele de corrupção já passou há pelo menos 2017 anos. Cristianismo do século III, Ave Cristo, leiam. Fala muito bem dessa redenção de Emmanuel. Qual capítulo? Que eu li? Capítulo 8. Maria e sua missão na Terra. Aí, mas tem mais, quer ver? Tem o 9, que é Maria e o período gestativo de Jesus. E eu acredito que tem outro. Tem aqui Maria e o nascimento de Jesus. Esses 3 capítulos vão falar diretamente disso, né? Inclusive das próprias correntes espirituais que protegeram ela. Se lembra daquelas correntes espirituais que eu disse que precisavam ser mais densas? Esses caras chegaram. Os densos. Galera da rua. Chegou para proteger ela. Criaram barreiras. O anjo da guarda nos acompanha no desencarne. Muito. Natália Costa FB. Posso responder? Muito provavelmente, né? O maior trauma da nossa vida, o maior trauma
Ele é tão traumático que esse processo que eu vou citar agora é tão traumático que ele define a nossa personalidade. E assim nasce, né, a astrologia. O maior trauma da nossa vida é o nosso nascimento. É um trauma, você sai do seu local, é tão forte esse trauma que compõe a nossa parte da nossa personalidade, parte. E na hora da nossa morte é uma hora importantíssima. Talvez a mais importante. É onde você, em segundos, os últimos segundos ou minutos da sua vida, você pode adentrar em processos de redenção, de perdão, de arrependimento, né? É por isso que na própria Ave Maria ela ora por nós. Agora e na hora de nossa morte. Esteja conosco agora e na hora de nossa morte. Como é importante. E nosso anjo está lá também. Pelo menos é para estar. Tá? A não ser, e obviamente tudo depende, se for algo muito trágico, algo que ele esteja... Veja que desespero de um pai desse, de um anjo desse. Ele está longe de você. E você sai e ele talvez não esteja lá no momento certo, né? Então tudo depende. Mas é para estar. Ele é nosso mentor também, né? Lu Costa, 84. Quem é Lu Costa? Também é nosso mentor. Pode ser nosso mentor ou não. Como eu disse, pode ser uma figura diferente. Alguém mais, o mentor é alguém talvez mais intelectualizado. Ele desiste da gente, a última. Jaque. Abraço, Jaque, beijo. Não é a última. Manda um abraço para Brunati. Ele não desiste da gente. Ele não é para desistir. Se ele é um voluntário, ele vem por amor. Ele não desiste. Mas ele pode ser que ele não esteja conseguindo nos guiar, nos proteger. E aí ele pede uma substituição, né? E aí a última, para a gente ir embora, nosso anjo pode reencarnar quando... Eu sou burro demais, né? Nosso anjo pode reencarnar e quando reencarnar continuar sendo anjo, vivo em terra? Pergunta legal, né? Pergunta vindo aqui da casa. Não. Por quê? O nosso anjo, ele é um intermediário entre nós e nossas preces, vamos dizer, ou nossas orações lá em cima. Às vezes a gente diz assim, às vezes a gente ganha anjos no processo oposto. Digamos que tem um paizinho, um vozinho ou um amigo que gosta muito da gente, ele se passa. Se ele se passar dentro de uma condição física, perispiritual bacana, ele pode, né, solicitar para ficar tendo acesso a nós, ajudando. E aí essa concessão pode vir. Diz, não, tudo bem, fique. E aí você ganha um anjo. Às vezes acontece muito disso, né? A gente tem um amigo e a gente diz, nós ganhamos um anjo lá em cima, porque ganhamos alguém que nos afeiçoamos, que está no plano espiritual. É mais uma ajuda. É mais uma ajuda. Mas o contrário, pelo que eu estou entendendo, que a pessoa é nosso anjo de guarda, recebe a missão de reencarnar. Então, naturalmente, ele vai perder esse contato. Ele pode ter o contato físico, mas ele vai perder esse intermédio. Ele vai perder muito poder sobre essa intermediação, né? Então, consequentemente, se ele encarnou, vai vir outra pessoa. É um caso de substituição. Entendeu? Era isso mais ou menos? Mas tudo depende. Então vamos ficar por aqui, né?
Pode ser grande Otto, DJ Otto, meu amigo. Um ente querido pode se tornar nosso anjo. Mais ou menos isso. Com certeza. Com certeza. Um ente querido pode e com certeza vira nossos anjos, né? Quando a gente tem pessoas amorosas do lado de lá, elas tendem a nos abarcar, estar conosco, é muito comum. E a gente entra em contato com eles, né? Com elas, com essas pessoas que nos afeiçoam. Então viram anjos, fazem parte da nossa equipe espiritual, da nossa equipe de mentores, da nossa corrente espiritual. Então, se eu sou alguém voltado para a lei, meu anjo de guarda não necessariamente precisa ser alguém voltado para a lei, mas ele pode arrumar alguém que nos ajude, que nos intua, que detenha algumas coisas para que nossos processos, nossas causas, né, e nossos julgamentos sejam o menos falhos possível. É sempre em prol do adiantamento nosso e da Terra de uma forma geral, né? Então eu vou ficando por aqui, tá, gente? Agradeço mais uma vez, um beijo mesmo aí em todos, pela presença de todos, viu? Queria fazer uma leitura da prece que tem no último parágrafo no último capítulo 28 do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, vou dar uma dica aí. Ele tem 27 capítulos e o último capítulo é só de prece. São chamadas preces espíritas. Mas de espírita não tem nada, porque são preces da mesmo teor de prece que a gente faz, né? Preces cristãs. Então, aqui, olha que legal, na primeira, ele fala do teor da prece, é massa esse parágrafo, esse capítulo também. Na primeira prece, ele abre esse capítulo com uma prece chamada Preces para si mesmo. Aí ele diz: aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Aí ele faz um prefácio do que sejam esses anjos e esses espíritos protetores, que vai complementar e vai até casar em algumas coisas que a gente falou hoje. E aí ele adentra na prece, tá? São 3 preces, mas eu vou ler uma só, tá bem? Então bora fazer? Você apaga, por favor. Vou só ligar aqui um pouquinho, depois eu desligo, tá? Então vamos respirar, vamos fazer nossas conexões, elevar nosso pensamento a Deus. Eu vou adentrar na prece, depois a gente faz uma oração. Vocês sabem a diferença entre prece e oração? A galera do mediúnico sabe. A prece é algo falado, é como a prece de Cátios, é como o Pai Nosso, é como a Ave Maria. A oração é algo dito de coração. Então normalmente vou fazer uma prece, a gente vai adentrar na oração e vamos finalizar com a prece, que é o Pai Nosso, tá? Então vamos elevar nosso pensamento. Quem tem alfazema aí, isso aqui é a boa, viu? Fica a dica. Então vamos respirar. Vamos se conectar com essa nossa querida amiga, com esse nosso querido amigo, esse irmão, esse pai que nós temos do lado de lá, que nos acolhe, nos abraça, nos intui, né? São verdadeiros entes queridos mesmo que nós temos, tá? E todos nós temos, todos nós. E quem sabe, através da nossa prece, do nosso peditório hoje, quem sabe a gente não escuta até um nomezinho, né?
Olha que bacana. Quem sabe a gente não sonha com um nome. Uma vez eu sonhei com um nomezinho escrito num pedaço de caderno. Escrito. E aí a gente guarda aquele nome e depois a gente vem com as intuições para saber o que quer dizer aquilo, né? Alguém que nos ama, que quer muitas vezes se comunicar. Então vamos elevar nosso pensamento. Fechem os olhos, eu vou fazer essa prece, tá? Deixem apenas a voz adentrar e depois a gente vê no que é que dá, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espíritos sábios e benevolentes, ó meu grande amigo, mensageiro de Deus, cuja missão é me assistir como homem, me conduzir ao bom caminho, sustentai-me nas provas dessa vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem ou tentam me induzir ao mal. Esclarecei, meu amigo, minha amiga, minha consciência sobre meus próprios defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de o perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, meu amigo, que velais mais particularmente por mim, e vós, todos os espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno de vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Meu Deus, permiti ao meu bom gênio, meu bom amigo, que me cerque. Vire agora em minha ajuda, ou quando eu estiver em dificuldade, e me sustenta se eu vacilar. Fazei, Senhor, que Ele me inspire a fé, a esperança e a caridade. Que ela seja para mim um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre, junto dele ou dela, a força que me falta nas provas da vida. E para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Louvado seja todos aqueles nossos amigos espirituais. Louvado seja nosso querido Mestre, o anjo dos anjos, o Senhor dos senhores, o governador dos governadores. Louvado seja a todos aqueles que trabalham em teu nome, a todos aquelas pessoas boas, a todos aqueles que não conseguiram ou conseguem ainda perceber a benevolência, a calma, a plenitude da presença desses amigos espirituais, aos quais rezamos todos os dias. Em teu nome, ó Pai, dedicamos essa prece a esses nossos queridos amigos
que nunca nos abandona. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. A todos os paizinhos, as mãezinhas, ao vozinho, ao vozinha, aos grandes amigos que nós temos, que Deus nesse momento aperte os laços de carinho e afeto aos quais temos com Ele. Para vocês, meus irmãos, para vocês, meus amigos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Beijo no coração de todos, meus irmãos.